A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Começa agora mais um devocional, aleluia. Tempo esse que eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração, amém? Hoje, no nosso devocional, nós vamos dar sequência na leitura do livro de Atos. Então eu convido você aí a pegar a sua Bíblia e abrir ela em Atos, capítulo 8, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 8, verso 1. A palavra de Deus diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: Esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque ele havia muito os iludido com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observava extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviando-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependei-vos, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias na Samaria. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este acha-se deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado em seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? Deixa eu grifar esse texto porque ele vai ser algo muito importante para nós. Verso 31, mais uma vez. Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem, porém, poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada.
Então o eunuco disse a Felipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo este caminho, fora chegando a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero destacar 2 pontos aqui nesse texto, para a gente poder orar. O primeiro está logo lá no início do capítulo, então, se você recordar do nosso devocional de ontem, você vai perceber que ontem nós demos a morte de Estevão. A Bíblia diz que Estevão era homem cheio do Espírito. A Bíblia também diz que Estevão morreu aos pés de Saulo. Esse Saulo era aquele que perseguia a igreja, que era destruidor da igreja. Não tem como compartilhar com você o que eu quero sem fazer referência a um outro texto. Então, segure e pega a sua Bíblia comigo aí e abre ela em Marcos, no capítulo 16. Vamos abrir a Bíblia juntos em Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Vamos voltar lá para Atos. Então veja, lá em Marcos capítulo 16, verso 15, a Bíblia diz: Jesus deu uma ordenança de ir pregar o evangelho. Mas se você olhar a partir do início do livro de Atos, logo no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ouvir expressões como: e estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que os discípulos fizeram? Eles permaneceram em Jerusalém. Mas qual foi a ordenança dada por Jesus? Para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então a ordenança de Jesus para eles foi que eles se espalhassem para pregar o evangelho. Mas eles ficaram no mesmo lugar. O que aparece? Eu não quero dizer que Deus manda problema, porque eu não acredito nisso. Mas acredito que Deus permita algumas circunstâncias. Tudo está no controle de Deus. Mas não acredito que Ele mande problema para te disciplinar. Isso porque você é filho amado. Filho amado não vai ser disciplinado com dor. Filho amado é disciplinado com o amor do Pai. O amor nos constrange. A Bíblia diz que o amor constrange. Mas veja, é inevitável. Quando a perseguição veio, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles se espalharam. A perseguição veio por Saulo. Lá no verso 3 você vai ver, Atos capítulo 8, verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Olha que coisa maravilhosa. Ele simplesmente atacava ali a igreja. Mas perceba, por que eu digo maravilhoso para você? Porque a igreja se espalhou. E quando a igreja se espalhou, você vai perceber que o evangelho começou a espalhar junto. A ordem do Senhor era para que o evangelho fosse pregado. Os irmãos estavam reunidos, a perseguição vem, espalha a igreja e o evangelho passa a ser pregado. Isso é maravilhoso. O evangelho sendo pregado é maravilhoso. Então veja, a vontade do Senhor é que aquilo que Ele deixou como ordenança se cumpra. Logo na sequência, você vai ter ali Felipe e o eunuco. E um dos textos que a gente marcou enquanto lia a palavra chama muito a minha atenção, está lá no verso 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Então veja, Felipe estava lendo o texto, não tinha entendido nada. O eunuco estava lendo o texto, né? Não tinha entendido, Felipe estava correndo atrás do carro. E aí ele então pergunta, o eunuco pergunta para ele: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Veja. Há um comissionamento alinhado lá com Marcos capítulo 16, verso 15. A palavra de Deus diz para nós irmos e pregar o evangelho. As pessoas não vão entender o evangelho se nós não pregarmos esse evangelho e não explicarmos para elas. Veja, lá em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, diz para pregar o evangelho e batizar. O que Felipe, o eunuco, fez quando ele sobe naquele carro? A partir ali do verso 31, ele prega para ele.
Olha o que diz o verso 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: e foi levado como ovelha para o matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, e assim não abriu a boca. A partir ali do verso 34 diz: então o eunuco lhe diz: Felipe, peço que me expliques a quem se refere ao profeta. O que Felipe estava fazendo além de explicar a palavra? Pregando. O que Felipe fez? Pregou ao Senhor Jesus. Verso 37, Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Então veja, o que aconteceu depois de pregar o evangelho? A partir do verso 37, ele coloca o eunuco para ser batizado. O eunuco, na verdade, pergunta: eu quero me batizar. Verso 36, a Bíblia diz: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Veja, ele recebeu a palavra. A sequência do receber a palavra é a confissão de fé, do crer e ser batizado. Marcos capítulo 16, verso 16 fala sobre isso. Então, eu quero estimular você a ser um agente da palavra de Deus, um agente da verdade, que ministra a verdade. Veja, nós vivemos dias em que há muito desespero, mas há corações abertos para o evangelho. Eu quero estimular você a ministrar o evangelho. Esses dias pessoas vão se achegar a você em desespero, com medo, com insegurança. Mas você pode pregar o evangelho da verdade, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, o evangelho que traz paz, o evangelho que traz cura, e assim seguir. Veja, se você lembrar, eu te falei no início, e a gente lembrar, recapitular um pouquinho do que lemos nos capítulos anteriores, você vai ver que a igreja se uniu, se aconchegou no lugar. Mas a ordem de Deus, a partir de Marcos capítulo 16, era que eles se espalhassem. A perseguição vem, a igreja se espalha. Nesse interim, Felipe cumpre aquilo que é o propósito, uma ilustração para mim e para você. Você prega o evangelho, as pessoas são tocadas por ele, se batizam e têm suas vidas transformadas. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você por intrepidez. Que nesse dia você tenha intrepidez. Que a sua quarta-feira seja uma quarta de intrepidez. Onde você vai liberar a palavra da verdade. Onde as pessoas que se chegarem a você ouvirão do evangelho da cruz. Sabe, eu tenho algo, carrego comigo. Eu ainda lidero uma célula. E todo mundo que entra na minha célula, eu convido para aceitar Jesus. A maioria aceita, ou poucos não aceitam, mas sempre eu quero dar essa oportunidade, porque a mensagem pregada vai produzir efeito. Eu quero dizer para você, eu vi, as pessoas da minha célula têm visto também, muitas conversões, muitas pessoas entregando a vida para Jesus. Muitas pessoas entregando, aliás, de todos que eu vi até hoje, tiveram 2 ou 3 pessoas que não quiseram. Mas todas as outras entregaram a vida para Jesus. Você precisa de intrepidez para pregar o evangelho. Então veja, acompanhe a sequência. Eles estavam unidos, foram cheios do Espírito, veio a perseguição, eles se espalharam, pregaram o evangelho, as pessoas começaram a converter. Coisa poderosa. É isso que Deus quer fazer na sua vida, amém? Feche seus olhos agora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os seus filhos, eu libero sobre eles a intrepidez que vem do Espírito. Pai, eu libero sobre cada um deles, seja ele criança, jovem, adulto, ou até mesmo idoso, eu libero o poder do Espírito, a intrepidez que vem do Senhor, a palavra da verdade que transforma, a palavra da verdade que impacta, a palavra da verdade que marca corações. Ó Pai, em nome de Jesus, enche os seus filhos com a intrepidez que o enchimento do Espírito traz, com a firmeza e alegria no coração deles, marca cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo para avançar. Pai, eu declaro que as pessoas que cruzarem o caminho dos seus filhos serão tocadas e marcadas pela verdade da cruz, pela verdade do Evangelho, pelo Evangelho que liberta, pelo Evangelho que transforma. Pai, em nome de Jesus, assim eu creio, oro e abençoo a cada um, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Desejo para você um dia abençoado. Logo mais às 18 horas nós estaremos juntos na nossa live do Pastor Aloysio. Você tem acesso ao meu número de telefone nos links. Eu vou deixar o número de telefone aqui embaixo. Você pode anotar o meu número e você pode mandar uma mensagem pedindo oração. Pode expor
expor a situação, nós estaremos orando por você, declarando o poder, declarando o cuidado do Senhor sobre você, em nome de Jesus Cristo. Lembro você também das nossas doações de alimentos. Nós já temos 5 famílias cadastradas, famílias da nossa igreja que precisam de ajuda, pessoas que contam comigo e com você, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe muito, te guarde e te encha de vida. Amém.